Bem-vindos ao artigo de estudo número 37 da revista Sentinela, correspondente à semana de 17 a 23 de novembro de 2025. O tema desta semana é a melhor maneira de reagir diante das injustiças, baseado em Isaías 5, verso 7, onde somos lembrados de que Jeová vê toda a injustiça e promete pôr um fim a ela por meio do seu reino. Se este estudo fortalecer você, eu o convido a deixar o seu gostei, comentar de onde está nos acompanhando e se inscrever no canal Unidos na Verdade. E ao finalizar, você pode assistir às assembleias de circuito, disponíveis em nosso canal, um lindo complemento espiritual para continuar alimentando a sua fé. Objetivo: ver, pelo exemplo de Jesus, o que devemos fazer diante de injustiças. Parágrafos 1 e 2. Como muitas pessoas reagem diante de injustiças? E que perguntas podem surgir? Vivemos num mundo injusto. As pessoas são maltratadas por muitas razões, como, por exemplo, por causa da sua situação econômica, gênero, cultura ou raça. Muitas pessoas também sofrem por causa de empresários gananciosos e governantes corruptos. Essas e outras injustiças afetam a todos nós, seja de forma direta ou indireta. Não é à toa que muitas pessoas ficam com raiva quando veem toda a injustiça no mundo hoje. Todos nós queremos viver num lugar onde nos sentimos seguros e somos tratados de forma justa. Para tentar conseguir isso, algumas pessoas se envolvem em reformas sociais, fazem abaixo-assinados, protestam e apoiam partidos ou líderes políticos que prometem combater as injustiças. Por outro lado, os cristãos são ensinados a não fazer parte do mundo e a confiar que o reino de Deus vai eliminar toda a injustiça. Mesmo assim, é normal ficar triste, até mesmo com raiva, ao ver alguém ser tratado de forma injusta. Pode ser que a gente se pergunte: como eu devo reagir? Existe alguma coisa que eu possa fazer agora? Antes de responder essas perguntas, vamos ver como Jeová e Jesus se sentem quando veem injustiças. 1 a 2. Como muitas pessoas reagem diante de injustiças e que perguntas podem surgir? Muitas pessoas ficam indignadas quando veem tanta injustiça e procuram mudanças por meios humanos, participando de protestos, assinando petições ou apoiando grupos e líderes que prometem resolver esses problemas. No entanto, nós, cristãos, lembramos das palavras de Jesus em João 17:16, que mostram que não fazemos parte do mundo. Por isso, em vez de colocar nossa confiança nesses temas humanos, buscamos reagir de um modo que honre a Jeová. Embora seja doloroso ver injustiças, estamos convencidos de que apenas o reino é a solução real, não os movimentos humanos. Isso nos leva naturalmente a perguntar: como posso reagir agora? E o que posso fazer de acordo com a vontade de Jeová? Jeová e Jesus odeiam a injustiça. Parágrafo 3. Por que faz sentido ficarmos com raiva quando vemos injustiças? A Bíblia nos diz por que faz sentido ficarmos tão incomodados com a injustiça. Ela explica que Jeová nos criou à sua imagem e que Ele ama a retidão e a justiça. Salmo 33, 5. Jeová nunca faz nada injusto e Ele não quer que ninguém haja dessa maneira. Por exemplo, na época do profeta Isaías, Jeová ouviu gritos de aflição de muitos israelitas que estavam sendo maltratados por outros israelitas. Isaías 5,7 diz: Porque o vinhedo de Jeová dos exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são a plantação de que ele gostava. Ele ficou esperando justiça, mas havia injustiça. Ficou esperando retidão, mas havia gritos de aflição. Jeová agiu punindo aqueles que continuavam a ignorar sua lei e a tratar outros de maneira injusta. 3. Por que faz sentido ficarmos com raiva quando vemos injustiças? Isaías 5:7.
Ficamos incomodados com a injustiça porque Jeová odeia tudo que é injusto. Isaías 5,7 mostra que ele esperava justiça, mas viu opressão. E isso revela claramente como ele se sente quando as pessoas são tratadas de forma errada. Fomos criados à imagem de Jeová, Gênesis 1,26, e por isso temos um senso natural de certo e errado. Sentir indignação ao ver algo injusto não é errado. O importante é canalizar esse sentimento corretamente, imitando a reação equilibrada de Jeová em vez de agir por impulso. Parágrafo 4. O que um relato dos evangelhos nos mostra sobre como Jesus vê a injustiça? Assim como Jeová, Jesus ama a justiça e odeia a injustiça. Em certa ocasião, durante seu ministério, ele viu um homem com a mão atrofiada. Jesus sentiu pena e quis ajudar aquele homem deficiente. Mas alguns líderes religiosos, que tinham um coração duro, pensavam totalmente diferente. Eles interpretavam a lei do sábado de forma rígida e estavam mais preocupados em seguir suas próprias regras do que em ajudar aquele homem que estava sofrendo. Como Jesus se sentiu quando viu isso? Marcos 3:1-6 diz que ele ficou profundamente triste com a insensibilidade do coração deles. A imagem relacionada ao parágrafo 4 mostra Jesus em uma sinagoga falando com alguns líderes religiosos judaicos sobre o homem com a mão atrofiada que ele pretendia curar. Os líderes religiosos olham para Jesus com desprezo. A legenda diz: os líderes religiosos judaicos maltratavam as pessoas, mas Jesus amava as pessoas e as ajudava. 4. O que um relato dos evangelhos nos mostra sobre como Jesus vê a injustiça? O relato de Marcos 3, de 1-6, mostra muito claramente que Jesus não era indiferente à injustiça. Quando viu o homem com a mão atrofiada e percebeu a frieza dos líderes religiosos, ele ficou profundamente triste com a dureza de coração deles. Em vez de priorizar regras humanas, Jesus se concentrou no sofrimento real daquele homem e tomou a iniciativa de ajudá-lo. Isso nos ensina que devemos reagir às injustiças com compaixão e sensibilidade, evitando a indiferença e a frieza que são tão comuns no mundo atual. Parágrafo 5. Do que precisamos nos lembrar quando ficamos com raiva ao ver uma injustiça? Jeová e Jesus ficam irados ao ver injustiças. Então, não é errado que a gente se sinta assim também. Mas precisamos nos lembrar que qualquer sentimento de raiva que tenhamos, mesmo tendo bons motivos, não vai acabar com as injustiças. Na verdade, deixar a raiva sair do controle ou ficar com esse sentimento por muito tempo pode nos prejudicar em sentido emocional e físico. Então, o que devemos fazer diante de injustiças? Vamos ver isso aprendendo com o exemplo de Jesus. 5. Do que precisamos nos lembrar quando ficamos com raiva ao ver uma injustiça? Quando sentimos raiva por causa de uma injustiça, precisamos lembrar que esse sentimento, por mais natural que seja, não resolve o problema. A Bíblia nos aconselha a controlar a raiva, como diz Efésios 4:26, e a não deixá-la crescer até virar ressentimento ou ódio. Salmo 37:8 também nos avisa que a ira pode nos prejudicar emocionalmente e espiritualmente. Por isso, em vez de alimentar a indignação, procuramos seguir o exemplo de Jesus, confiar em Jeová, manter a calma e agir de forma equilibrada. Como Jesus lidou com a injustiça? Parágrafo 6. Que injustiças eram comuns quando Jesus esteve na Terra? Jesus viu muita injustiça quando esteve na Terra. Ele observou como as pessoas comuns eram oprimidas pelos líderes religiosos. Ele também viu como as autoridades romanas tratavam as pessoas de forma bem dura. Muitos judeus queriam se libertar e ser independentes de Roma. Alguns, como os zelotes, estavam até dispostos a lutar contra os romanos. Mesmo vendo tudo isso, Jesus não se envolveu com nenhum grupo que buscava mudanças políticas ou sociais. E quando soube que as pessoas queriam torná-lo rei, ele fugiu.
A imagem relacionada ao parágrafo 6 mostra Jesus subindo uma montanha sozinho. Um grupo enorme de pessoas está reunido no pé da montanha. A legenda diz: mesmo quando as pessoas quiseram tornar Jesus rei, ele não se envolveu em assuntos políticos. 6. Que injustiças eram comuns quando Jesus esteve na Terra? Quando esteve na Terra, Jesus viu muitas formas de injustiça. Os líderes religiosos oprimiam o povo com tradições humanas pesadas e hipócritas. Mateus 23, 2-4. E a dominação romana era dura e muitas vezes abusiva. Muitos judeus estavam cansados e queriam se rebelar contra Roma. E alguns até se juntavam a grupos como os zelotes. Mas, apesar de tudo isso, Jesus permaneceu neutro. Ele não apoiou movimentos políticos nem liderou reformas sociais. João 6,15 mostra que ele até fugiu quando tentaram fazê-lo rei, mostrando que sua missão não era política, mas sim espiritual. Parágrafos 7 e 8. Por que Jesus não tentou acabar com a injustiça quando esteve na Terra? Quando esteve na Terra, Jesus não se envolveu na política para tentar acabar com a injustiça. Por que não? Porque ele sabia que os humanos não têm nem o direito nem a capacidade de governar a si mesmos. Eles também não têm a capacidade de acabar com as raízes da injustiça, Satanás e a imperfeição. Satanás, o governante deste mundo, é uma criatura espiritual cruel que usa sua autoridade para promover a injustiça. E por causa da imperfeição, até mesmo a pessoa com a melhor das intenções não consegue agir de maneira justa o tempo todo. Jesus sabia que só o reino de Deus vai acabar completamente com as causas da injustiça. Por causa disso, ele usava seu tempo e suas energias pregando e declarando as boas novas do reino de Deus. Ele garantiu para os que têm fome e sede de justiça que o fim da maldade e do sofrimento chegaria. Só que isso não vai acontecer por causa de uma reforma social, mas sim por meio do reino de Deus, e esse reino não faz parte deste mundo. João 18,36 diz: Jesus respondeu: meu reino não faz parte deste mundo. Se meu reino fizesse parte deste mundo, meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o fato é que o meu reino não é daqui. 7:8. Por que Jesus não tentou acabar com a injustiça quando esteve na Terra? João 18,36. Jesus não tentou acabar com a injustiça por meios humanos, porque ele sabia que os humanos não têm capacidade de governar de forma justa. Jeremias 10:23 diz que o homem não dirige seu passo. E isso explica por que governos humanos sempre falham em resolver problemas profundos. Jesus também sabia que as raízes da injustiça são espirituais, Satanás e a imperfeição humana, e que nenhum movimento social pode eliminar isso. Por isso, ele concentrou suas energias em pregar e ensinar as boas novas do reino. Lucas 8:1. Ele explicou claramente em João 18:36 que seu reinado não faz parte deste mundo e que somente esse reino trará justiça verdadeira e permanente. Imite a Jesus ao lidar com a injustiça. Parágrafo 9. O que convence você de que apenas o reino de Deus vai acabar com toda a injustiça? Nós vivemos nos últimos dias deste mundo. Por isso, vemos muito mais injustiças do que Jesus quando esteve na Terra. Mas as causas da injustiça continuam sendo as mesmas: Satanás e as pessoas imperfeitas influenciadas por ele. Assim como Jesus, nós sabemos que apenas o reino de Deus vai acabar com esse mal pela raiz. E como apoiamos totalmente esse reino, nós não nos envolvemos em protestos ou manifestações para tentar eliminar a injustiça. Veja o que aconteceu com uma irmã chamada Stacy. Antes de aprender a verdade, Stacy costumava participar em protestos. Mas ela começou a ficar em dúvida se o que estava fazendo realmente iria resolver alguma coisa. Ela disse: Durante os protestos, eu ficava me perguntando se estava do lado certo. Mas agora que eu apoio o reino de Deus,
eu tenho certeza de que estou do lado certo. Eu sei que Jeová vai lutar por cada vítima de injustiça, e isso é algo que eu jamais conseguiria fazer. 9. O que convence você de que só o reino de Deus vai acabar com toda a injustiça? Estou convencido de que só o reino de Deus acabará com a injustiça porque as causas dela continuam as mesmas: Satanás e a imperfeição humana. Textos como 2 Timóteo 3, 1-5 mostram que nos últimos dias a injustiça aumentaria devido ao egoísmo e à maldade das pessoas. Nenhuma solução humana consegue mudar o coração das pessoas, nem remover Satanás. Já o reino, como prometido em Salmo 72, 1-4, trará justiça completa e aliviará os oprimidos. Por isso, coloco minha confiança total no reino, não em reformas humanas. Parágrafo 10. De que forma os movimentos de mudanças sociais não estão de acordo com o que Jesus disse em Mateus 5, 43-48? Os movimentos de mudanças sociais deste mundo costumam ser marcados por um espírito de independência e revolta. Muitas pessoas que participam desses movimentos acabam desobedecendo leis e ferindo outros. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou a fazer. Um irmão chamado Jeffrey comenta: O que eu vejo é que, mesmo em protestos que parecem pacíficos, as pessoas podem ficar com tanta raiva que, em questão de segundos, começam a destruir e a roubar tudo que vem pela frente, e até a ferir umas às outras. Por outro lado, Jesus nos ensinou que devemos tratar todas as pessoas com amor, mesmo aquelas que não concordam com a gente ou que nos perseguem. Mateus 5, 43-48 diz: Vocês ouviram que se disse: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. No entanto, eu lhes digo: continuem a amar os seus inimigos e a orar pelos que perseguem vocês, para que vocês mostrem ser filhos de seu Pai, que está nos céus, visto que ele faz o seu sol se levantar sobre os maus e sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Pois se vocês amarem aos que os amam, que recompensa terão? Não fazem a mesma coisa os cobradores de impostos? E se cumprimentarem somente os seus irmãos, o que fazem de extraordinário? Não fazem a mesma coisa as pessoas das nações? Portanto, sejam perfeitos, assim como o seu Pai Celestial é perfeito. Como cristãos, nós fazemos o nosso melhor para não nos envolver em coisas que sejam diferentes do padrão que Jesus ensinou. A imagem relacionada ao parágrafo 10 mostra uma irmã olhando para a frente tranquilamente enquanto se afasta de um grupo que está protestando na rua de uma cidade agitada. A legenda diz: é preciso ter coragem para continuar neutro e não se envolver em assuntos políticos e sociais do mundo. 10. De que maneira os movimentos de mudanças sociais não estão de acordo com o que Jesus disse em Mateus 5, 43-48? Muitos movimentos sociais, mesmo que comecem pacificamente, acabam alimentando hostilidade, divisão e espírito de confronto. Mas isso vai diretamente contra o que Jesus ensinou em Mateus 5, 43-48, onde ele mandou amar até os inimigos e orar pelos que perseguem. Quando uma causa promove ódio, agressividade ou desrespeito, ela não está alinhada com o espírito pacífico do Mestre. Jesus nos ensinou a tratar todos com amor, mesmo aqueles que nos tratam mal. Por isso, mantemos a neutralidade e evitamos qualquer envolvimento em ações que contradigam o espírito pacífico do Mestre. Parágrafo 11. Por que às vezes pode ser difícil imitar a Jesus? Nós sabemos que o reino de Deus vai acabar de uma vez por todas com a injustiça. Mesmo assim, pode ser difícil imitar a Jesus quando somos tratados de forma injusta. Veja o que aconteceu com Jania, que sofreu discriminação. Ela conta: Eu fiquei furiosa. Aquilo me magoou muito, e eu queria que a justiça fosse feita. Foi aí que eu pensei em apoiar um grupo que protestava contra o racismo e a discriminação. Eu achava que assim minha raiva iria diminuir e eu me sentiria melhor. Mas com o tempo, Jania percebeu que precisava fazer mudanças.
Ela diz: Eu estava deixando que outras pessoas influenciassem minha maneira de pensar e colocando minha confiança nos humanos em vez de em Jeová. Eu decidi cortar todo vínculo com essas pessoas e não me envolver mais com esse tipo de coisa. É verdade que às vezes ficamos com raiva quando somos maltratados ou quando vemos outras pessoas serem maltratadas. Mesmo assim, precisamos tomar cuidado para controlar nossa raiva e sempre ser neutros em questões políticas e sociais. 11. Por que às vezes pode ser difícil imitar Jesus? Imitar Jesus às vezes é difícil porque a injustiça pode despertar emoções fortes em nós, como raiva, tristeza ou desejo de retaliar. Vivemos em um mundo que incentiva a vingança e o confronto, e essa mentalidade pode influenciar nossas emoções. Além disso, quando somos nós os prejudicados, é ainda mais desafiador manter a calma. Mas João 15:19 nos lembra que não fazemos parte do mundo, e isso nos ajuda a controlar nossos sentimentos, confiar em Jeová e manter a neutralidade mesmo sob pressão. Parágrafo 12. Por que precisamos ter cuidado com aquilo que lemos, ouvimos e assistimos? O que pode nos ajudar a controlar a raiva quando vemos injustiças? Uma maneira é por escolher bem aquilo que vamos ler, ouvir e assistir. Algumas redes sociais estão cheias de postagens sensacionalistas sobre injustiças e que promovem movimentos de reforma social. Também é comum que agências de notícias divulguem informações de forma tendenciosa, apresentando seu ponto de vista e não o que realmente aconteceu. Mas mesmo que a notícia seja verdadeira, será que ficar pensando nisso vai resolver o problema? Se gastamos muito tempo com essas notícias, podemos acabar ficando frustrados ou desanimados. Pior ainda, podemos acabar nos esquecendo da única solução para todas as injustiças, o reino de Deus. 12. Por que precisamos ter cuidado com o que lemos, ouvimos e assistimos? Precisamos ter cuidado porque muitas notícias e conteúdos de mídia são sensacionalistas e exageram as injustiças com o objetivo de gerar revolta. Redes sociais e notícias bem tendenciosas podem nos deixar emocionalmente sobrecarregados, desanimados ou cheios de raiva. Provérbios 24:10 nos lembra que se perdermos nossa força emocional, será mais difícil permanecer firmes espiritualmente. Selecionar bem o que consumimos protege nossa paz interior e nos mantém focados na verdadeira solução para os problemas do mundo, o reino de Deus. Parágrafo 13. Como uma boa rotina de leitura da Bíblia e meditação pode nos ajudar quando vemos injustiças? Uma boa rotina de leitura da Bíblia e meditação pode nos ajudar a lidar com a injustiça. Uma irmã chamada Alia ficava profundamente triste pela forma como as pessoas no lugar onde ela morava eram tratadas. E parecia que os responsáveis não eram punidos. Ela diz: Eu tive que parar um pouco e me perguntar: eu realmente acredito que Jeová vai resolver esses problemas? Aí eu li Jó 34, 22 a 29. Esses versículos me lembraram que Jeová vê tudo. Só Ele é justo de verdade, e só Ele pode resolver completamente esses problemas. Mas será que existe alguma coisa que podemos fazer agora enquanto aguardamos o reino de Deus resolver as coisas? 13. Como uma boa rotina de leitura da Bíblia e meditação pode nos ajudar quando vemos injustiças? Uma rotina diária de leitura bíblica e meditação nos lembra que Jeová vê todas as injustiças e que nada escapa de seus olhos. Textos como Jó 34, 22 e 29 mostram que ele enxerga a opressão e que no tempo certo fará justiça perfeita. Meditar nisso fortalece nossa confiança e impede que fiquemos obcecados com as injustiças à nossa volta. Assim, conseguimos focar no reino e manter uma visão equilibrada, sem perder a paz. O que podemos fazer agora? Parágrafo 14. Qual é uma das coisas que podemos fazer agora? Não podemos controlar o que outras pessoas fazem,
mas podemos controlar o que nós fazemos. Como vimos, imitamos a Jesus por mostrar amor. Esse amor nos motiva a tratar as pessoas com respeito, até mesmo aquelas que praticam injustiças. Jeová fica feliz quando tratamos todas as pessoas de forma bondosa e justa. Colossenses 3, 10 e 11 diz: E se revestir da nova personalidade, a qual, por meio do conhecimento exato, está sendo renovada segundo a imagem daquele que a criou. Nessa condição, não há nem grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, nem estrangeiro, cita, escravo, nem homem livre. Mas Cristo é todas as coisas e está em todos. 14. Qual é uma das coisas que podemos fazer agora? Colossenses 3, 10, 11. Uma das coisas mais práticas que podemos fazer é imitar o Espírito de Jesus no modo como tratamos os outros. Mesmo quando as pessoas agem injustamente, podemos responder com bondade e respeito, aplicando Mateus 7,12. Colossenses 3, 10, 11 mostra que, ao vestir a nova personalidade, deixamos de lado preconceitos e tratamos todos com dignidade. Assim, mostramos que acreditamos no reino e já estamos vivendo de acordo com seus princípios justos. Parágrafo 15. As verdades da Bíblia podem ter que efeito nas pessoas? A melhor maneira de reagir às injustiças é por compartilhar as verdades da Bíblia com as pessoas. Por que podemos dizer isso? Porque o conhecimento de Jeová pode transformar uma pessoa que antes era agressiva e violenta em uma pessoa bondosa e que ama a paz. Antes de aprender a verdade, um homem chamado Jemal se juntou a um grupo rebelde para lutar contra um governo político que ele achava opressivo. Ele diz: Não dá para mudar uma pessoa à força. Eu não mudei na base da força. Eu mudei por causa das verdades da Bíblia que eu estava aprendendo. As coisas que Jemal aprendeu o motivaram a mudar. Quanto mais pessoas forem transformadas pelas verdades da Bíblia, menos pessoas causarão injustiças. 15. As verdades da Bíblia podem ter que efeito nas pessoas? As verdades da Bíblia têm o poder de transformar completamente o coração das pessoas. Isaías 11, 6 a 9 mostra como o conhecimento de Jeová pode fazer até animais agressivos se tornarem pacíficos. A mudança verdadeira vem de dentro, e só a palavra de Deus pode produzir isso. Quando ajudamos alguém a aprender a verdade, estamos contribuindo diretamente para reduzir a injustiça, porque uma pessoa transformada pelo Espírito Santo deixa de causar sofrimento aos outros. Parágrafo 16. Por que você se sente motivado a falar com outros sobre a esperança do reino? Assim como Jesus, nós queremos muito contar para as pessoas que o reino de Deus é a única solução definitiva para a injustiça. Essa esperança pode reanimar aqueles que são maltratados. Stacy, que já foi mencionada, explica: Aprender a verdade me ajudou a lidar com as injustiças que eu via e sofria. Por meio da mensagem da Bíblia, Jeová nos dá consolo. Mas para compartilhar a mensagem consoladora da Bíblia, você precisa estar bem preparado. Quanto mais convencido você estiver de que é verdade o que a Bíblia diz sobre a injustiça, mais preparado você estará para falar com jeito se esse assunto surgir numa conversa na escola ou no trabalho. 16. Por que você se sente motivado a falar com outros sobre a esperança do reino? Sinto-me motivado porque vejo como muitas pessoas sofrem injustiças e procuram desesperadas por esperança. Jeremias 29:11 mostra que Jeová tem pensamentos de paz e quer dar um futuro cheio de justiça e tranquilidade. Falar do reino é oferecer consolo real, baseado em promessas firmes. A certeza de que Jeová vai agir no tempo certo me dá coragem para compartilhar essa esperança com empatia e respeito. Parágrafo 17. Como Jeová nos ajuda a lidar com as injustiças que vemos hoje? Sabemos que nós vamos enfrentar injustiças enquanto Satanás for o governante deste mundo. Mas até ele ser expulso, nós não ficamos sem ajuda e sem esperança. Por meio da Bíblia, Jeová nos ensina:
por que existe tanta injustiça e como ele se sente ao ver nosso sofrimento. Por meio do seu Filho, Jeová nos ensina como devemos reagir às injustiças que vemos hoje e como seu reino vai acabar com a injustiça de uma vez por todas. Então, vamos continuar pregando as boas novas do reino com zelo e aguardando com expectativa o tempo em que a terra ficará cheia de justiça e retidão. 17. Como Jeová nos ajuda a lidar com as injustiças que vemos hoje? Jeová nos ajuda por meio da Bíblia, que explica por que existe tanta injustiça e garante que Satanás, o governante deste mundo, será eliminado. João 12:31. Salmo 34, 17 a 19, lembra que Jeová ouve o clamor dos oprimidos e está perto dos que sofrem. Ele também nos fortalece com o seu Espírito Santo e com o exemplo de Jesus. E, acima de tudo, nos dá esperança segura do novo mundo prometido em 2 Pedro 3,13, onde a justiça reinará para sempre. Isso nos dá forças para suportar as injustiças atuais com fé e paciência. O que você diria? Por que a injustiça nos incomoda tanto? A injustiça nos incomoda porque Jeová nos criou com um senso natural de certo e errado. Ele mesmo odeia a injustiça, como Isaías 5,7 mostra, e espera que seus servos ajam com retidão. Quando vemos alguém sendo maltratado, explorado ou discriminado, sentimos indignação, porque refletimos, ainda que de modo imperfeito, o modo de pensar e sentir de Jeová. Não gostamos de ver o sofrimento dos outros, e sabemos que essas coisas não fazem parte da justiça perfeita de Deus. Por isso, é normal ficarmos afetados, mas precisamos aprender a canalizar esse sentimento de uma forma que realmente honre a Jeová. Por que não apoiamos o que as pessoas fazem para lutar contra a injustiça? Não apoiamos esses métodos humanos, porque Jesus nos ensinou que seus seguidores não fazem parte do mundo. João 17,16. Ele mesmo viveu num tempo de muita opressão e injustiça, mas nunca se juntou a protestos, movimentos políticos ou grupos que queriam mudanças sociais. Ele sabia que as causas da injustiça são espirituais, Satanás e a imperfeição humana, e que nenhum esforço humano consegue eliminá-las. Além disso, muitos desses movimentos acabam incentivando hostilidade, divisão e violência, o que contraria o ensino de amar até mesmo os inimigos. Mateus 5, 43 a 48. Em vez disso, colocamos nossa confiança no reino de Deus, que é a única solução verdadeira e permanente para a injustiça. O que podemos fazer ao lidar com injustiças? Podemos seguir o exemplo de Jesus, manter a calma, confiar em Jeová e agir com amor mesmo diante de situações injustas. Podemos escolher o que vamos permitir entrar na nossa mente, evitando conteúdos que alimentem raiva ou desânimo. Também podemos fortalecer nossa fé com leitura e meditação diária da Bíblia, lembrando que Jeová vê todas as injustiças e vai agir no tempo certo. E enquanto aguardamos o novo mundo, fazemos o que Jesus fez. Pregamos o reino de Deus, que é o único governo capaz de trazer justiça verdadeira e acabar de vez com todo o sofrimento. Dessa forma, em vez de sermos dominados pela indignação, usamos nossa energia para promover a paz e ajudar outras pessoas a conhecerem o único caminho seguro para a justiça,